Salve, segundo ano. Tudo tranquilo? Professor Leandro falando aqui mais uma vez. Só conferir se o microfone está ligado, né? É importante. Estou aqui para mais uma aula de física. Novo assunto, beleza? Nós vamos entrar numa nova área da física, que é a mecânica dos fluidos. Beleza? O que vocês estudaram até agora? Vocês estudaram mais mecânica dos sólidos. Né? Mecânica do ponto material, que era dividida em cinemática do ponto material, dinâmica do ponto material, estática do ponto material. Né? Cinemática do ponto material era a velocidade, aceleração, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular, alguns exemplos. Dinâmica, três de Newton, trabalho, energia, quantidade de movimento, impulso. E estática do ponto material eram as condições de equilíbrio envolvendo o ponto material. E nós estudamos estática dos corpos extensos. Agora, nós vamos entrar na parte da mecânica dos fluidos. Né? Primeiramente, o que são fluidos? Né? O conceito de fluido, gente, fluidos são substâncias que são capazes de escoar, de fluir. Por isso que o nome dessas substâncias são fluidos. Tá? Elas conseguem fluir pelas características do arranjo atômico molecular dessas substâncias. Eles não possuem uma estrutura rígida, organizada, igual os sólidos. Por exemplo, se você for examinar um cristal do cloreto de sódio, você vai ver uma estrutura cristalina, uma rede atômica bem organizadinha, bonitinho, né? E que não se rompe com facilidade. No caso dos fluidos, não. Tá? Eles conseguem escoar, tá? Eles conseguem escoar por conta dessa estrutura atômica não tão organizada assim. Isso vocês vão ver mais, ou já viram, em química com a professora Luciana. Beleza? Bem, as substâncias são classificadas como fluidos. Aqui no nosso curso de física, a gente vai ver líquidos e gases. Beleza? Só que também entram na classe de fluidos. Sólidos amorfos, que são sólidos que não têm uma estrutura, que é um estado de transição, né, entre o sólido e o líquido. Exemplo, o vidro é um sólido amorfo, né, ele tem um comportamento de transição, né, entre sólidos e líquidos. E o plasma, que é, entre aspas, o quarto estado da matéria. Não é bem o quarto estado, mas é uma condição especial, é um gás ionizado. Só que a gente não vê isso agora no ensino médio, vai ficar restrito apenas ao estudo de líquidos e gases. A mecânica dos fluidos é dividida em duas partes, né? Hidrostática, a gente pensa que é água, na verdade quer dizer fluido. Estática dos fluidos. E hidrodinâmica, né? Dinâmica dos fluidos. Aqui no ensino médio nós vamos ver apenas a hidrostática, tá? Fluidos em repouso, tranquilo? A gente vai ver o fluido no seu equilíbrio estático. Fluidos em movimento, a gente não vê agora por conta da matemática que é um pouco avançada, que é necessária para o estudo dos fluidos em movimento. Né? Que é estudo de escoamento de fluidos, classificação de escoamento, se é o escoamento mais tranquilo ou mais turbulento, resistência ao escoamento, né? Que a gente chama de viscosidade, isso a gente não vê agora. Isso é mais para os cursos de engenharia, de física, né? Que requerem o estudo dessa parte da mecânica dos fluidos. Nós vamos estudar apenas fluidos em repouso. Beleza? Mas antes de botar a mão na massa, de fato, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais para o estudo da mecânica dos fluidos. E o primeiro deles, que nós vamos ver agora, é o conceito de densidade e o conceito de massa específica. Ambos os termos querem dizer a mesma coisa. É uma razão de massa pelo volume. Os dois querem dizer a mesma coisa. Tá? É massa dividido pelo volume. Só que a densidade, a gente se refere à densidade quando nós falamos de um corpo. Tá? E a densidade ela varia conforme a forma do corpo. No caso da massa específica, é uma propriedade química de substâncias. Ela é fixa. Né? Então, a massa específica é quando se refere a substâncias e densidade quando se refere ao corpo. Vocês vão ver o porquê tem diferença nisso. Tranquilo? Então, só para vocês relembrarem. Densidade refere-se ao corpo e ela é variável, depende do corpo. Massa específica, ela é fixa. Aí a gente usa quando se refere a substâncias.
Quando eu falei que a densidade é representada pela letra D e a massa específica é representada por essa letra grega aqui, que é o ρ. Tá? A unidade da densidade ou da massa específica, que os dois é massa dividido por volume, é o quilograma por metro cúbico, tá, gente? Por quê? Porque, eu vou escrever aqui embaixo, a unidade de densidade, isso aqui quer dizer unidade de densidade, é uma unidade de massa dividido por unidade de volume. Tá? Isso no sistema internacional. Tá? Unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. Unidade de volume no sistema internacional, a gente não pode esquecer que volume é um produto de 3 dimensões, né? Largura vezes comprimento vezes altura, né? E como são essas dimensões, elas são comprimentos, unidade do sistema internacional para comprimento é metro. Então vai ser metro vezes metro vezes metro, que é igual a metro cúbico, né? Então é quilograma por metro cúbico, é a unidade do sistema internacional. Só que existem outras unidades que são bastante utilizadas. Por exemplo, a nossa tabela aqui das substâncias, ela dá a massa específica, né, das substâncias em gramas por centímetro cúbico. Aqui, ó. Gramas por centímetro cúbico. Outra que é bastante comum, principalmente química, que vocês já devem ter visto. Gramas por litro. Litro também é unidade de volume, né? A gente não pode esquecer que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, né? Litro é o apelido para o decímetro cúbico. Então, gramas por litro é bastante utilizado também. Fora outras unidades. Tranquilo? Sistema americano, né? Libra por polegada cúbica. Pode acontecer também. Sistema americano, né? Então, se você tem uma unidade de massa dividido por unidade de volume, quer dizer que é uma unidade de densidade ou de massa específica. Beleza? Bem, eu falei agora há pouco que densidade ela é fixa, ela depende do corpo, e massa específica desculpa, gente. Densidade ela varia, ela depende do formato do corpo, e massa específica ela é fixa, é uma característica, é uma propriedade química de uma substância. Tá? Eu vou mostrar aqui no próximo slide, explicar a diferença aqui. Eu vou ler aqui o enunciado do exemplo. O corpo abaixo possui massa de 2.000 gramas, 2 quilos. Determine a sua densidade e a massa específica do material que constitui. Então, gente, se você for ver, é um corpo oco. Tá? É um corpo oco. Tem um espaço ocupado aqui é de 400 centímetros cúbicos de volume e o espaço oco é de 100 centímetros cúbicos. Tá? A densidade, ela considera o corpo como um todo, inclusive o espaço oco, né? Então vai ser a massa, que é de 2.000 gramas, pelo volume do corpo. Por quê? É 400 mais 100, que dá 500. Então vai ser 2.000 dividido por 500. A densidade desse corpo vai ser igual a 4 gramas por centímetro cúbico. Tá? Agora eu quero saber quem que é a minha massa específica. Pessoal, aqui nesse exemplo, a notação de massa específica está como Mi. Tá? Tem alguns livros que adotam massa específica como Mi. E na apostila, eu vou só escrever aqui em cima, aqui, só para não confundir. É Rho, né? Só vou escrever por cima aqui para vocês não se confundirem. Porque Mi, na apostila, quer dizer outra coisa que eu vou explicar já já o que é. Tá? Então, o Rho é a massa dividido pelo volume da substância. Ele despreza o espaço oco, né? Então vai ser de 2.000, que é a massa, né, do corpo, dividido pelo volume da substância, que é de 400 centímetros cúbicos. 200 por 400 é igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Tá? Pessoal, vocês perceberam que quando eu tenho um corpo oco, a densidade dela sempre tem que ser menor do que a massa específica da substância. Tá? Quando eu tenho um corpo maciço, sem espaço, sem
nenhum vão, nada, a densidade desse corpo é igual à massa específica. Então, por exemplo, se eu for pegar um cubo de 1 centímetro cúbico de ferro, por exemplo, vou desenhar o cubo aqui. Tá meio mal desenhado, mas vamos lá. E o volume desse cubo é de 1 centímetro cúbico e ele é maciço, né? Ele não tem espaços. A densidade desse corpo é exatamente igual à massa específica do ferro, tá? Que é de 7,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? Agora, se esse mesmo cubo de ferro fosse oco, né? E precisasse dessa 7,6 gramas por centímetro cúbico, 7,6 gramas, iria ter um volume maior. Se eu tenho um volume maior, a gente não pode esquecer que a densidade de um corpo é massa dividido pelo volume. Se ele tem volume maior, ele diminui a densidade. Então, densidade de corpos ocos são sempre menores do que a densidade de corpos maciços. Como vocês perceberam pelo exemplo aqui. Aqui a densidade do corpo deu 4 gramas por centímetro cúbico e a massa específica deu 5 gramas. Tá? Não tem como a densidade de um corpo qualquer ser maior do que a massa específica da substância que a compõe. Tá? Isso é importante dizer também. Tudo bem? Então esse conceito aí de massa, de densidade de massa específica é importante saber. Tranquilo? Agora, qual que é a aplicabilidade desse conceito de densidade de massa específica? Bem, eu vou pegar 2 exemplos aqui. Eu tenho um copo de água e eu tenho um copo com 2 líquidos immiscíveis, óleo e água. Tá? Conforme a nossa tabela, o óleo tem a massa específica de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? E a água, então o óleo tem 0,8, eu vou fazer em vermelho aqui para vocês enxergarem. O óleo tem a densidade de 0,8 e a água tem massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Pergunta que pode surgir. Professor, eu sou obrigado a decorar todos esses valores de massa específica? Gente, eu não vou ficar cobrando que vocês decorem tabelas de massa específica, tá? O único valor de massa específica que eu gostaria que vocês soubessem, que eu vou exigir que vocês saibam de cabeça, é a massa específica da água, que vale 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Ou 1000 quilogramas por metro cúbico. No final da aula, a gente vai discutir sobre conversão de unidades. Tá? Conversão de unidades de volume e conversão de unidades de densidade. E massa específica, tá bom? Mas isso fica para o final da aula. Por enquanto, acredita em mim, isso é verdade. Tá? Então vai ser o único valor de massa específica que eu vou exigir que você saiba. Beleza? Então, se aqui eu tenho um óleo com a massa específica do óleo, desculpa, é de 0,8 gramas por centímetro cúbico, e a densidade da água, e a massa específica da água é de 1 grama por centímetro cúbico, então se eu tenho a densidade de uma substância A for menor do que a densidade de uma substância B, a substância A fica em cima e a B fica embaixo. Tá? Se ao invés de eu colocar um líquido, o óleo no caso, ao invés de colocar o óleo, eu deixar um copo de água e colocar uma bolinha maciça de ferro, a gente sabe que a densidade do ferro é de 7,6 gramas por centímetro cúbico. O que vai acontecer com a bola de ferro? Ela vai afundar. Por quê? Porque a densidade do ferro, a massa específica do ferro, é maior do que a massa específica da água. Tá? Então, uma das aplicações da densidade é o conceito de flutuabilidade de um corpo ou de uma substância. Exemplo prático, tá? Exemplo, aplicabilidade para valer mesmo.
Esse instrumento que está aqui, ó, ele é chamado de densímetro. Densímetro. Vocês comumente vão ver esse instrumento quando você vai no posto de gasolina, tem a bomba lá de combustível e você vai ver esse equipamento do lado da bomba. Para que serve esse equipamento? É para verificar a qualidade do combustível. Então vamos supor que o combustível seja o álcool. Tá? Então o instrumento é formado por um bulbo de vidro, que é esse instrumento aqui, ó. Um bulbo de vidro, ele é todo formado por vidro, e na pontinha aqui, no bulbo, ele é feito de chumbo. Chumbo, tá? Que é a densidade do chumbo. Densidade do chumbo é de aproximadamente 11,34 gramas por centímetro cúbico. Tá? É um metal pesado, né? E esse líquido que está em volta do densímetro é o combustível, tá? Então aqui vamos supor que seja o etanol. Etanol. Tá? Mas o que isso tem a ver com a qualidade do combustível? Normalmente, o que pessoas de má fé fazem? Fazem mistura de etanol com água, né? O etanol, ele tem densidade do etanol é de 0,79 gramas por centímetro cúbico. Tá? E da água, acabei de falar, vale 1 grama por centímetro cúbico. Tá? O que pessoas mal intencionadas fazem? Mistura etanol com água. Eles acabam fazendo, entre aspas, render, acaba batizando o combustível. Eles vendem, assim, em prática, eles vendem mais combustível que compra, porque está misturando água, né? E acabam lucrando em cima disso, né? E qual é o papel do densímetro nessa história toda? Quando mistura etanol com água, a densidade dessa mistura, ela aumenta, ela sobe, vai subir de valor, né? E tem essas orientações aqui, que estão aqui embaixo, ó. Vocês podem ver, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, o densímetro ele tem uma marca vermelha aqui, conforme está na instrução, que se a marca vermelha estiver para baixo dessa interface aqui, ó, que eu vou fazer em preto, ó, aqui é a interface, ó, do líquido, né, do líquido com o espaço vazio aqui do densímetro, né? Tem uma marca vermelha aqui que, se ela ficar em cima dessa fronteira, o combustível está ok. Se essa marquinha estiver para baixo, também está ok. O que não pode acontecer é a marquinha vermelha ficar para fora, ficar nesse espaço aqui, ó, no espaço vazio. Porque o que acontece? Como a densidade do etanol, assim, o etanol bom, ela é mais baixa do que a do chumbo, né, do bulbo aqui, ele afunda. Quando você batiza, quando você mistura o etanol com água, a densidade da mistura ela sobe de valor. O que vai acontecer com esse bulbo? Ele vai flutuar menos, ele vai subir. E a marquinha de vermelha aqui, que indica a qualidade do combustível, ficará para fora. Aí você indica que esse combustível está fora dos padrões de qualidade aceitos. Beleza? Então essa é uma aplicação super prática da densidade e da massa específica. Tudo bem, gente? Um outro conceito... Bem, gente, vocês não vão usar isso de uma forma direta, tá? Mas é o conceito de peso específico. Tá? Peso específico é a relação do peso e o volume de uma substância. Tá? Então, é uma divisão, né, do peso, que é P, dividido por V. E a unidade é Newton, que é a unidade de força, dividido por unidade de volume, no sistema internacional, que é metro cúbico. Isso daqui também é conhecido. Peso é massa vezes a seção da gravidade, dividido por volume. Massa dividido pela seção da gravidade, nós acabamos de ver que como a gente está falando de substância,
é massa específica, então vai ser igual a ρg. Tá? Quando a gente começar a ver lei de Stevin, empuxo, a gente vai ver esse produto aqui, ó. Rho vezes G. Tá? Aqui, então, que é conhecido também como peso específico. Tá? Então, não confunda Mi com Rho. Tá? Mi é o peso específico. Rho é a massa específica. Mi é massa específica vezes a seção da gravidade. Por isso que é peso específico. Beleza? Um outro conceito é o conceito de densidade relativa e massa específica relativa. Se é relativo, é em relação a algo. Eu estou fazendo a comparação de uma densidade com alguma coisa. Então, na verdade, eu estou comparando densidade. Se for densidade ou massa específica, se for massa específica relativa, é quando eu estou comparando de duas substâncias. Né? Então, a massa específica relativa, ρ de AB, onde ρ de A é a massa específica de uma substância e ρ de B é comparado com a da substância B. E densidade é de um corpo A dividido pela densidade do corpo B. É um efeito de comparação. Tá? Bem, a unidade de densidade relativa e massa específica relativa não tem. É uma grandeza adimensional. Por quê? Se eu tenho uma unidade... Bem, a unidade de densidade relativa é uma unidade de densidade de massa específica dividido por unidade de massa específica. Que é a mesma, né? Você vai simplificar, não tem unidade. Tá? Normalmente a gente compara, a gente fala de massa específica relativa ou densidade relativa em relação à água, que a água tem valor 1, né? 1 grama por centímetro cúbico. Então, ele fala assim, qual que é a densidade relativa do cobre em relação ao ouro? Ou então, quando fala assim, qual que é a densidade relativa do cobre e não fala qual que é o outro automaticamente é a água. Tudo bem? Bem, vamos a um assunto aqui que eu não deveria estar falando, mas eu vou, que é a questão de conversão de unidade de volume. Tá? Isso é uma coisa que, não custa eu relembrar. Tá? Eu quero fazer uma conversão de valores, de unidades. Né? Eu preciso converter... Aqui eu dei o exemplo, tá, de centímetro cúbico para metro cúbico. Tá? Lembrando que 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros. Lembre-se que volume é um produto de 3 dimensões, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Né? Então vamos supor que eu tenho um cubo de 1 centímetro cúbico. Né? Eu tenho um cubo de lados equivalentes a 1 centímetro. Aqui mede 1 centímetro, aqui mede 1 centímetro e aqui mede 1 centímetro. Né? E eu quero transformar isso para metros. 1 centímetro é a mesma coisa que 0,01 metros. Então aqui vale 0,01, aqui vale 0,01 metros e aqui vale 0,01 metros. Né? Também conhecido, né? A gente não pode esquecer que 0,01, né, notação científica, é 10 elevado a menos 2 metros. E eu quero fazer o volume. Então o volume não é 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. Então vai ser 10 a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Né? Que é igual a 10 elevado a menos 2 ao cubo, que eu já coloquei aqui. Ó. Tá? 10 elevado a menos 2 ao cubo, né, você multiplica. Né? Menos 2 vezes 3, menos 6. Tá bom? Se você quiser fazer uma maneira mais simplificada, vamos lá. Esse é o assunto que tem que falar, porque às vezes você até sabe o conceito, mas aí se embanana na hora das unidades. Eu vou pegar os principais prefixos, tá, gente? Eu vou pegar o milímetro, centímetro, decímetro, metro
decâmetro, hectômetro, quilômetro. Né? Lembrando que decâmetros são 10 metros, hectômetros 100 metros, quilômetro 1000 metros, tá? Galera, quando eu aumento aqui, ó, eu vou aumentando, né? Quando eu vou para cima, cada casa eu divido por 10. Divido por 10, divido por 10, divido por 10, divido por 10. Quando eu quero transformar de milímetro para centímetro, divido por 10, centímetro para decímetro, divido por 10, decímetro para metro, divido por 10, e assim vai embora, né? Do hectômetro para o quilômetro eu divido por 10. Tá? Quando eu volto, eu multiplico por 10, quilômetro para hectômetro, hectômetro para decâmetro, multiplico por 10, decâmetro para metro, multiplico por 10, multiplico por 10, de metro para decímetro, decímetro para centímetro, multiplico por 10 e vai embora. Continua até chegar no milímetro. Cada casa, eu voltando, eu multiplico por 10. Beleza? Só que aí, não é multiplicação de 3 dimensões, quando a gente está falando de volume. Então, se fosse unidade de volume, milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico, com a multiplicação de 3 dimensões, eu elevo tudo ao cubo. Então, para frente, eu divido por 1000, por 10 ao cubo, 10 ao cubo aqui, divido por 1000, aqui, 10 ao cubo, divido por 1000, divido por 1000, 10 ao cubo, divido por 1000, e hectômetro para quilômetro eu divido por 1000. Tá? E quando eu volto, multiplico por 1000, para trás, multiplico por 1000, de hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro, multiplico por 1000, metro para decímetro, multiplico por 1000, decímetro para centímetro, multiplico por 1000, centímetro para milímetro cúbico, multiplico por 1000. Pessoal, só uma observação importante. Decímetro cúbico tem um nome especial, tem um apelido aí, né? É o famoso litro, né? Então só lembrar que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Tá bom? Então essas são as unidades de volume que vocês vão de vez em quando se deparar e vai precisar fazer a conversão. Por quê? Porque tem a conversão de unidade de densidade. Tá? Então eu quero, por exemplo, transformar 1 kg por metro cúbico para gramas em centímetro cúbico. Tá? Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar a densidade da água. Vou fazer o contrário aqui, desculpa. Aqui vai ser quilograma por metro cúbico. E aqui vai ser grama por centímetro cúbico. Pronto, que é a densidade da água eu conheço. Tá? Eu quero saber qual que é a densidade da água em quilogramas por metro cúbico. Então é só lembrar que 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama tem 0,001 gramas. Quilogramas, desculpa. Dividido por centímetro cúbico. Bem, centímetro cúbico para metro cúbico, né? É só lembrar que 1 metro cúbico tem 10 elevado a menos 2 metros. Então eu tenho que levar os dois lados ao cubo, né? Então é igual a 10 elevado a menos 6. 1 centímetro cúbico tem 10 elevado a menos 6 metros. Então aqui tem 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Tá? Metro não, metro cúbico, né? Estou falando de volume.
Legal. Agora eu faço a conta com os números, né? 0,001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 kg. Dividido por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Ó, divisão de potência de mesma base, né? 10 elevado a menos 3, então subtrai os expoentes, né? Menos 6. Menos com menos dá mais. Então, mais 6 com menos 3 vai dar 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico. Então, significa que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000. Quando eu quero transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, né? Eu tenho que multiplicar por 1000, né? Então, se eu pegar a densidade do ferro, por exemplo, que vale 7,6 gramas por centímetro cúbico, multiplicando por 1000, vai dar 7.600 quilogramas por metro cúbico. Então, para eu ocupar um volume de 1 metro cúbico, um cubo de 1 metro de lado, eu precisaria de 7.600 quilogramas de ferro. Tudo bem, meninos? Então, são situações que você vai se deparar. Às vezes você vai precisar converter de grama por centímetro cúbico para grama por litro. Apesar que grama por litro na física não é muito usado não, tá? É mais na química que a gente usa. Mas é bom saber, porque aí você vai converter grama. A gente vai converter 1 grama por centímetro cúbico para 1 grama por decímetro cúbico, né? Que é o apelido do litro, né? Aí você vai fazer as contas, vai fazer a conversão. Beleza? Gente, eu vou dar uma interrompida aqui, meia hora de vídeo, e eu vou dividir em 2 partes, beleza? E a próxima aula vai ser, ainda hoje que eu vou gravar e vou disponibilizar, vai ser de exercícios, tá? Eu vou dar uma pausa para tomar uma água também e dividirei o vídeo e eu já volto, beleza? Um abraço, até já já, até daqui a pouco, valeu!